Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos introdução ao terceiro bimestre da terceira série de Química, beleza? Então, se você não acompanhou as aulas do bimestre anterior, eu vou deixar o link aí na descrição da playlist do segundo bimestre, para caso tenha necessidade de realizar uma revisão ou algo do tipo, que você acesse a playlist completa do segundo bimestre e possa acompanhar alguma aula que você tenha perdido, beleza? Então, pessoal, para iniciar o nosso bimestre, aqui na página 35, nós temos a atividade 1, que tem como tema composição, processamento e usos do petróleo, do gás natural e do carvão mineral, tá? Na verdade, pessoal, é muito importante que você entenda que nós estamos começando a falar sobre a química orgânica, tá? Mas esse estudo específico do que é a química orgânica, compostos orgânicos, a gente deixa para as próximas aulas. Mas nesse momento nós vamos analisar essas substâncias que são substâncias orgânicas e os seus derivados também são compostos orgânicos, tá? A atividade 1A, como já é de praxe, pessoal, é aquela atividade de conceitos prévios, tá? É colocado aqui 6 questões. Eu vou pedir para que você pause a aula agora, faça a resolução dessas 6 questões de acordo com o seu ponto de vista, e assim que você finalizar, você dá play para a gente continuar a nossa aula, beleza? Bom, pessoal, então imaginando que você tenha respondido a atividade 1A, a atividade 1B ela pede para que seja realizada uma discussão, né? Você fez um levantamento das hipóteses, a gente faria um debate na sala, cada um falando o que respondeu e assim por diante, que nesse momento não acaba sendo inviável, tá? A não ser que você faça isso no próprio grupo de WhatsApp aí da sua sala e assim por diante. A atividade 1C, pessoal, ela vai começar a falar sobre o petróleo, tá? E o petróleo, ele é um composto orgânico, a gente vai estudar o que são compostos orgânicos nas próximas aulas, entender nomenclatura, classificação de cadeias, de funções orgânicas, enfim. Esse bimestre ele vai ser todo destinado para compostos orgânicos. Mas o que vai nos dar a abertura desse tema, né, do que são compostos orgânicos, é principalmente o petróleo. E nós vamos estudar sobre o petróleo, pessoal, o processo de destilação fracionada, que foi um processo que nós estudamos lá no primeiro bimestre, quando falávamos da destilação dos gases da atmosfera, tá? Então, a primeira atividade ela é bem simples, ela vai pedir para que você assista a um vídeo chamado Petróleo, como ele é extraído, tá? É um vídeo de 10 minutos. Você vai assistir esse vídeo acessando ao link aqui, eu vou deixar esse link até na descrição do nosso vídeo. E a partir disso, pessoal, ele pede para que você registre as principais ideias sobre a extração. Então seria muito importante que você colocasse o que é o petróleo, como ele é formado, da onde ele vem, como que ele é extraído. Então a ideia, a princípio, seria falar especificamente do petróleo, tá? A gente vai analisar que na próxima atividade nós vamos falar de derivados, ou seja, de substâncias que do petróleo eu posso produzir outras coisas, tá? Mas nesse momento a gente está fazendo uma análise somente do petróleo, tá? Da substância aí petróleo, que é um composto orgânico, tá? A gente vai entender o que são compostos orgânicos mais para frente. E a partir, pessoal, da análise desse vídeo, você faça a resolução aqui dessa tabela para mim, tá bom? Essa tabela ela vai pedir para você destacar as principais ideias, então você pode colocar 4 principais ideias que você teve aí fazendo análise desse material. E aqui ele coloca assim, olha, quantos barris são produzidos, por exemplo, em um dia? Em 10 dias, 30 e 365 dias. Tudo informações que são retiradas do vídeo, tá? Então essa primeira atividade é bem simples, eu vou pedir para que você acesse esse vídeo e assista. E após fazer a análise desse vídeo e preenchimento dessa tabela, nós vamos para a próxima atividade, que é a atividade 1D, que pede análise de outro vídeo também, que é a utilização do petróleo, destilação fracionada, tá? Agora, o que é interessante que você, como aluno, já observe? Num primeiro momento, nós pegamos um material para analisar o que é o petróleo, da onde ele vem, como que ele é retirado, todo esse processo, tá, de extração do petróleo. Pessoal, a gente não usa petróleo no carro, a gente não usa petróleo na nossa casa, não. Aquele líquido preto a gente não utiliza ele, tá? A gente pega aquele líquido preto, né, digamos assim, a matéria-prima petróleo, e dessa matéria a gente extrai outras substâncias, que é o que vai ser trabalhado na atividade 1D, tá? Esse vídeo ele é bem mais curto e é um vídeo muito interessante. Eu vou pedir para que você faça a análise desse vídeo aqui, certo? Né, da destilação fracionada do petróleo, porque algumas coisas nós vamos discutir nessa aula. Então eu vou pedir para que você assista esse vídeo
e assim que você assistir, você retome para a gente fazer alguns comentários em cima do que foi trabalhado dentro desses 3 minutos ou 4 minutos e pouco, tá bom? Bom, pessoal, então imaginando que você tenha assistido ao vídeo sobre a destilação do petróleo, é muito interessante que a gente observa que quando se fala de petróleo, principalmente em outras disciplinas, a gente discute muito da questão de economia, né, de combustíveis, a gente pensa no petróleo como combustível, né, como produção de gasolina. Esse assunto se relaciona bastante na questão de matriz energética, pode ser discutido nas aulas de geografia, né, enfim. Mas de qualquer forma, pessoal, a gente observa pela análise desse vídeo que não é só a gasolina que é produzida. Então, quando se há uma discussão muito grande sobre essa fonte que não é renovável um dia a acabar, é porque não é só a gasolina que vai deixar de existir, há outras substâncias também que são extraídas através do petróleo. E caso o petróleo acabe, a gente vai precisar pensar em outros meios, né, de se produzir tudo isso aqui, olha, óleo diesel, querosene, gasolina, óleo lubrificante, parafina, o próprio gás, né, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então todas essas substâncias, elas são extraídas diretamente do petróleo, tá? Então eu espero que a primeira ideia desse vídeo que você tenha assistido foi justamente observar que o petróleo ele não é uma substância importante só na produção de gasolina, mas também de diversas outras substâncias que são extraídas dele, tá? O petróleo, ele na verdade ele não é utilizado, né? Ele é uma matéria-prima que, através dele, a gente produz outras substâncias e essas substâncias são as que terão aplicações aí no nosso cotidiano, em processos industriais e assim por diante, tá bom? Agora, o que é interessante a gente analisar, pessoal, do processo de destilação é lembrar que, assim, o petróleo ele é coletado, ele chega até um lugar que ele começa a ser aquecido. Lembra que o processo de destilação a gente já estudou lá no primeiro bimestre. Caso você tenha alguma dúvida, você pode retornar à playlist de primeiro bimestre e acompanhar a nossa atividade 1, que falava sobre a destilação dos gases da atmosfera. A única diferença, pessoal, é que esses gases são resfriados para depois serem aquecidos novamente, tá? No caso do petróleo, como ele já é um líquido, tá? Esse líquido é coletado, ele é aquecido e conforme ele é aquecido, de acordo com as diferentes temperaturas de ebulição, as substâncias vão se desprendendo e subindo na torre. Só que conforme elas vão subindo nessa torre, a temperatura começa a cair novamente. Então, quanto menor for a temperatura de ebulição, que analisando nesse processo, né, como elas estão subindo no estado gasoso, essas temperaturas serão as mesmas, né, mas agora a gente está trabalhando com o processo inverso. Então, dessa forma, pessoal, quanto menor é a temperatura de ebulição, menor será também a temperatura de liquefação ou condensação, ou seja, as substâncias que apresentam uma temperatura menor, elas vão subindo cada vez mais alto na torre. Então, dessa forma, as menores temperaturas são aquelas que se desprendem nas partes mais altas da nossa torre de destilação, tá? E aí o que a gente pode até observar, pessoal, é que esses compostos, que a gente ainda não sabe muito bem o que eles são, a estrutura que eles têm, por isso que a gente vai discutir bastante isso nas próximas aulas, tá? A gente vai começar a entender o que são os compostos orgânicos, nomenclatura, o que é uma estrutura orgânica, né? O que seria a química orgânica diferente da inorgânica e assim por diante. Mas a gente observa, pessoal, na análise dessa imagem, que todas as substâncias, todos os derivados do petróleo, são substâncias que apresentam uma grande quantidade de átomos de carbono. Nós temos aqui os seus resíduos, pessoal, que para mim tá meio ruim de entender, não dá para ver se é um 33 ou é um 38, tá? Mas enfim, tem mais de 30 átomos de carbono na estrutura dessa substância. Aqui, quando a gente chega no óleo lubrificante e a parafina, são 17 átomos de carbono. E todas as demais substâncias apresentam uma grande quantidade de átomos de carbono. Quando a gente vinha estudando química, analisando outras substâncias, era sempre, por exemplo, H2O, então não tinha um índice de atomicidade muito grande, né? Agora a gente vai começar a trabalhar, pessoal, com cadeias que têm uma quantidade muito grande de átomos, não só de carbono, mas de outros elementos também, que é o que a gente vai aprender, tá? E o mais importante, pessoal, desse processo de destilação é entender que, de certa forma, a gente observa que olhando de cima para baixo, a temperatura ela vai ficando cada vez maior, né? Então, nessa parte mais baixa da nossa torre de destilação, a temperatura ela é maior. Significa que as substâncias que apresentam temperaturas menores saem em picos mais altos. As que têm temperaturas maiores vão sair em lugares mais baixos da torre. E que relação que a gente pode tirar dessa diferença de temperatura com a estrutura dessas substâncias? Que quanto mais carbonos eu tenho, observa, aqui eu tenho 30 átomos de carbono. Eu estou numa temperatura mais ou menos aí de 305 graus, cara, essa temperatura é altíssima.
Quando eu subo um pouco mais na torre, que substâncias que saem numa temperatura mais baixa, né, 235 graus? Substâncias que tenham de 13 a 17 átomos de carbono, mais ou menos. E quanto mais alto eu vou indo, menos átomos de carbono eu vou tendo e a temperatura vai ficando menor. O que significa, pessoal, que dá para a gente já começar a entender que quanto mais átomos de carbono a minha substância apresenta, maior é a temperatura que eu tenho que dar para que ela consiga transitar em estado físico, tá? Então isso ia ser uma pergunta que ia ser feita para você. E na sala de aula eu ia fazer vocês refletirem, ia deixar isso como uma situação, problema, para ver se alguém conseguia pegar essa relação da temperatura com a quantidade de átomos de carbono, mas nesse momento, pessoal, isso é inviável, tá? Então não dá para gravar uma aula, você assistir e depois eu gravar um feedback. Então é muito importante que a gente entenda, né? A gente não sabe ainda o que é química orgânica, nós não sabemos o que são, né, o que relação que o átomo de carbono tem na química orgânica, mas é muito importante que a gente entenda que essa aula, ela propõe para nós uma análise sobre o petróleo, primeiro entendendo como que ele é extraído, depois de que maneira eu trabalho com o petróleo para se produzir novas substâncias, que aí é a destilação fracionada. Pessoal, eu nem discuti tanto a destilação fracionada, como que é feito, né? Não falei nada das bandejas aqui dos pratos, por quê? Porque isso a gente discutiu lá no primeiro bimestre, cara. Então não é para você ter dúvida disso, tá? Entender destilação fracionada não é segredo. É entender que ela é necessária porque a partir do momento que eu começo a aquecer a minha matéria-prima, há várias substâncias diferentes ali dentro, cada substância com a sua temperatura de ebulição específica, por isso que cada uma sai num momento e é retirada depois como líquido em um outro momento, de acordo com a temperatura de ebulição que ela tem, tá? Eu só acho que aqui é importante a gente analisar, que a gente observa que a quantidade de átomos de carbono desses derivados aqui do meu petróleo interferem diretamente no lugar onde eles vão sair. Quanto mais átomos eu tenho, maior é a temperatura para eu transitar em estado físico. Quanto menos átomos de carbono eu tenho, menor vai ser a temperatura necessária, beleza? E a partir disso, pessoal, o que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Eu vou deixar para vocês desenvolverem essa tabela, né? Essa tabela é bem simples, você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, no caso do gás, qual é a quantidade de carbonos que tem, de acordo com o vídeo que você assistiu, qual seria a sua temperatura de ebulição e a utilização desse material, tá? Para gasolina, querosene e assim por diante. Depois disso, ele coloca duas perguntas para nós, inclusive, pessoal, a pergunta 1E, ela é importantíssima de acordo com o que eu acabei de discutir. Coloca assim: com o auxílio da tabela anterior, qual relação você percebe entre a quantidade de carbonos e a temperatura de ebulição? Mais uma vez, na sala de aula eu ia deixar isso como um desafio. Para nós isso já foi tirada essa dúvida já, tá bom? Bom, e a pergunta, né, da atividade 1F, ela coloca assim: de acordo com o vídeo da atividade 1C, ou seja, o vídeo anterior que fala sobre a sua extração, qual substância é extraída juntamente com o petróleo? Ela é utilizada como combustível? É renovável? Qual o seu nome oficial e sua aplicação? Então lembra que isso é uma atividade de pesquisa e você precisa fazer análise desses vídeos, que são vídeos extremamente importantes, tá? E pessoal, só para a gente finalizar nossa primeira atividade, eu vou ter também a atividade 1G, que coloca 2 vídeos para nós. Todos os links de todos os vídeos eu vou colocar na nossa descrição, tá? Então você pode acessar até de forma mais fácil e mais rápida. Onde no primeiro vídeo nós temos o caminho do gás natural. O segundo vídeo é a energia, de onde vem o gás natural. Então nós vínhamos falando do petróleo, agora nós estamos falando do gás natural, lembrando que ambas as substâncias são substâncias orgânicas. Aqui é colocada uma tabela também para você responder aonde ele é encontrado, como ele é extraído, né, como é realizado o seu transporte, qual a temperatura em graus em que o gás natural se torna líquido. Isso tudo é trabalhado nos vídeos, e o que é interessante de eu deixar esses materiais para que você assista? Porque eles utilizam de recursos visuais que eu não conseguiria na nossa aula, tá, pessoal? E fazer a projeção desses vídeos na minha aula eu teria problema com direitos autorais, tá? Mas são vídeos curtos, tá, pessoal? Esses 2 vídeos aqui são bem mais curtos, não chegam nem a 3, 4 minutos mais ou menos, tá? Então assista, porque tudo isso é informação a mais para você. E para a gente finalizar, pessoal, a última atividade é a atividade 1H, que vai pedir para que você faça uma pesquisa sobre a composição química do GLP, né, do gás liquefeito de petróleo, da querosene e da gasolina. E por último e mais importante, vai pedir para você colocar a fórmula molecular. Porque a partir da estrutura, da fórmula que essas substâncias apresentam, né, de como são formadas essas substâncias, a gente vai observar principalmente a presença do átomo de carbono, que é o que nós vamos discutir na nossa próxima aula da próxima semana, que é o que são compostos orgânicos. Por que nós começamos a falar do petróleo, né, do gás natural? O que essas substâncias têm a ver
com o estudo da química orgânica, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.